voltando ao tempo, quando a gente não trabalhava com a nuvem, a gente tinha um problema muito grande com a questão dos dados, né? Era perda de dados. Então, qual era o que nós tínhamos antes como parte de uma realidade, né? Então, vamos lá, eu tinha lá a Microsoft, eu tinha lá o Outlook, e aí todo X período, podia ser no final do dia, no tal, eu tinha que fazer a cópia da pasta, acho que era Do PST, sim. né? Eu tinha que pegar todos os meus docs, os meus XLS e tudo mais e tal, Isso. e jogar para um segundo lugar, para esse Isso. segundo lugar subir para a nuvem e torcer para que ninguém um dia invadisse aquele Exato. segundo lugar da nuvem e torcer que se acontecesse, por exemplo, de dar um problema na máquina de um profissional, e o que eu tinha que fazer, né, cara? Eu tinha que rezar que eu perdesse o menor possível dali, Sim. porque tudo ficava gravado na máquina dele, né? Isso Exato. mesmo. Exato. Como é a tecnologia hoje em relação a tudo isso? Hoje a máquina pode pegar fogo nela que tá tudo salvo na nuvem. Mesmo aquilo, por exemplo, que ele usou local? Mesmo que ele usou local. Vamos pegar o exemplo que você colocou, o Outlook. Hoje, o Outlook, o aplicativo no seu computador, é só realmente um leitor. Certo, Toda a informação está na nuvem. certo, E sincronizada com o seu celular também. certo. Você olha o Outlook do celular, olha o Outlook local, ou olha na web, é a mesma informação. Mandou um e-mail aqui, está em todas as plataformas, tá? Boa. O arquivo está lá no seu OneDrive ou no seu SharePoint. O que você tem aqui é só uma sincronização dele. A cada alteração dentro do documento, essa informação é gravada na nuvem. Então, por isso eu falei, pode pegar fogo na máquina, você só abre outra máquina, loga e continua trabalhando. E agora, eu recebo o computador, eu jogo usuário e senha, e o Já meu tá. ambiente está todo lá. Tá lá. Ele está tudo todo lá, né? E se a pessoa, por exemplo, não utiliza a solução da Microsoft, no caso, para sistema operacional, ela também tem condições de utilizar da mesma forma um pacote Office? Você diz, para quem tem Mac, por exemplo. Sim, Sim. igual. Sim. É igual. Sim, pode usar no Mac, no Funciona, Windows. é exato. igual. Ele já tá, assim, né? Ele usa, ele coloca, quer dizer, ele vai copiando tudo para cima, igual, do mesmo jeito. Isso. E se precisar trazer todos os dados, ele traz. Ele escolhe o que está lá em cima, só lá em cima, ele escolhe o que está lá em cima e aqui embaixo. Uhum. Então. E hoje isso está tão legal, tão avançado, que, por exemplo, você poderia comprar uma máquina em um provedor aí de venda máquinas na internet, mandar essa máquina corporativa diretamente para casa do seu colaborador, sem nenhuma interação da TI. Porque até um tempo atrás a TI tem que ir lá configurar a máquina, instalar os softwares. Hoje, sendo uma máquina Windows 10, Windows 11 Pro, você manda para casa do colaborador, ele vai abrir a máquina, já vai ter a mensagem usuário corporativo ou estudante. Ele loga com o usuário dele, a gente consegue fazer o deploy de funcionamento daquela máquina totalmente remoto. Trocar o papel de parede, bloquear o USB, criptografar o disco, porque se ele tiver a máquina roubada, se tiver alguma informação que ficou local, ou não, porque tem uma sincronização e o hacker poderia pegar essa informação. Posso instalar o Office 365, posso instalar software de terceiro, posso controlar o navegador. E isso Totalmente independe da versão do sistema operacional dele A partir do Windows 10. a partir do Windows 10. Windows 10 ok. Pro. O Windows 10 É o que Pro. o Reina falou. São soluções corporativas. Entendi. Aham. Então, se você, contador, comprou uma máquina numa loja e veio o Windows Home, você não tem direito Entendi. de usar uma solução corporativa. Entendi. Aí você faz o update, o upgrade para o Windows 10 Pro, e aí você pode implementar essa solução Entendi. com o Microsoft 365. Esse é um outro desafio, né? Que de muita gente, assim, que tem escritório pequeno e usa a Home. solução Home, né? Porque é um pouquinho mais barato, né? Compra também já com Com- Home instalado, é, né? Compra instalado e continua com o Home instalado. Assim, é uma solução boa, mas o nome diz, né? Sim. É pular, né? E no caso, você tem o mesmo tipo de precificação de pagar mensal para quem migrar? Como que funciona essa migração? Então, aí do sistema operacional, ele compra Ele o compra o sistema operacional, exato, tá, ok. Aí hoje tem um licenciamento para regularização dessa máquina. Certo. Aí ele compra e paga uma vez. Entendi. Tá? Tá Aí bom. a solução de nuvem vai funcionar naquele Entendi. dispositivo de forma plena. Entendi. Não que no home não vai funcionar. Só que você não vai ter todas essas Todas funcionalidades as que a gente funções. falou. Assim, Anderson, a Microsoft tem uma série agora de produtos e portfólio, e com a entrada na nuvem, o portfólio ficou rico, né? Ficou Uhum. vasto, né? Então já não é assim tão fácil assim para
o cliente escolher sozinho, né? Então, o que a Latini faz bem hoje, o processo de venda, é entender qual é o cenário, exatamente o cenário que o contador precisa, ou que o cliente do contador precisa, né? Muitas vezes eles acham que precisam até de software a mais, né? Então, eu quero essas licenças tal a mais. Conversando, a gente entende que não precisa tudo isso, pode entrar com a menos, né? Mas Existe uma construtividade nessa venda que é importante, pensando ela é no muito cliente. importante essa consulta que a gente faz, que a gente presta, né? O serviço de pré-venda da Latini é muito importante. Quer dizer, assim, o cliente pode entrar no site da Microsoft, mas raramente vai conseguir exatamente a solução. Vai estar atendido, mas não Sim, sabe se vai entendi. ter exatamente Até para tirar dúvida, né? Então é isso que a Latini faz muito bem. Então a gente normalmente a gente participa de concursos, né? Então o cliente que está falando com a gente, o prospecto não é cliente, está falando com a gente, está falando com mais outros 2 ou 3 e acaba fechando com a gente porque a gente acaba fazendo essa pré-venda, né? Inclusive o Thiago é chefe da área, né? Acaba fazendo uma pré-venda apoiando o vendedor. Quer dizer, então nós temos a área de venda e nós temos a área de pré-venda. Entendi. Então o vendedor vai falar de valores, tal, conversa, tem uma linguagem um pouco mais comercial, né? A área de pré-venda é uma linguagem um pouco mais técnica para entender exatamente aonde você quer chegar, como você quer chegar, qual é a jornada que você quer chegar. Então eu acho que esse da Latini, eu acho que esse é um grande diferencial que nós temos, é entender qual é o cenário, onde você está, onde você quer estar e sugerir a solução certa. Tá. Né? Porque para tudo isso, né, como você falou, mas tem o home, tem várias situações que você pode ter. E a capacidade é a capacidade de entender, interpretar e sugerir qual é a melhor solução para aquele seu momento. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa. No caso de um usuário, de uma empresa que já utiliza uma outra solução, você hoje tem muito processo de migração? Perfeito. Boa pergunta. Sim, exato. Boa pergunta. Na pré-venda, uma dos nossos momentos é o que você quer levar da sua solução anterior. Certo. Por exemplo, você tem um e-mail em outra plataforma. Certo. A gente pode levar todas as mensagens, contatos, calendários, exatamente como está no lugar A, para a Microsoft. Eu tenho arquivos no meu file server e quero levar para o SharePoint. A gente tem um processo de migração. Esse momento de pré-venda é exatamente para definir toda essa estratégia para você mudar de plataforma. E a gente faz essa jornada junto com o cliente. Entrega o carro com a chave, né? E o tanque cheio da Ferrari para ele andar. É pronto para ele usar. Isso. Então, por Isso que a exemplo, gente faz. se a pessoa... Podemos falar abertamente aqui, marca? Pode. Então, por exemplo, a pessoa tem toda a solução dela no Google e ela quer migrar para a solução da Microsoft. Ela o que a gente mais faz todo dia. É o que exatamente esse cenário. Esse cenário. É, De esse Google é para o... Microsoft. E isso vocês auxiliam esse processo, então, de migração? Total. Completo. Isso é feito internamente pela própria Latini, Exato. time de Por vocês nós. mesmo Isso. que faz. Isso, a Isso gente aí. tem uma área de serviços para todos esses projetos e antes com o cliente, na pré-venda, a gente define tudo que ele quer levar, como ele quer levar, porque do legado, vamos dizer assim, do Google para a Microsoft, eu posso sugerir melhorias no ambiente dele. Tá, Então, entendi. a gente já faz essa transformação Entendi. também. Tá. E existe configurações próprias de domínio, Sim, né, uma série de sim. coisas. Aí vocês também ajudam nesse processo faz como um todo. Exato. E existe algum processo que a empresa vai ficar tipo ali numa inoperância por conta dessa mudança? Isso demora para mudar? Não, Como que não. funciona? Hoje a propagação de um domínio, por exemplo, de um servidor DNS, você mudar o MX para outro provedor de e-mail é muito rápido. Certo, A gente faz fora do horário, aí tem todo o Certo. planejamento de projeto. certo. Quando tem o menor fluxo de e-mail, por mais que seja rápido, a gente faz essa mudança. Tá, entendi. Às vezes é à noite, às vezes é madrugada, às vezes é de final de semana. É dentro do horário, é Isso. sempre respeitando o horário negócio do cliente, É o é. negócio do cliente. E a base de arquivos e tudo mais, que é uma coisa mais robusta e tudo mais, isso leva-se um tempo para migrar toda a base? Isso, vamos pegar um cliente tamanho médio de 4 semanas Entendi. para a gente fazer todo o processo de migração. Entendi. Isso se ele tiver os e-mails, aí depende do volume dos e-mails, arquivos, qual é a volumetria de arquivos, onde Certo. estão esses arquivos. Então, esse planejamento é que vai definir Tá, o tempo que vai levar. Mas o processo em si é rápido, pelo tamanho, né? E o interessante é que no meio do processo, os colaboradores já podem aproveitar da solução.
Tá. Por exemplo, entendi. você não precisa estar com os e-mails já na Microsoft para usar o Microsoft Teams. Certo. Então você, na jornada que a gente faz de adoção, também tem a parte de adoção com os usuários. A gente nem chama de treinamento, né? A gente chama de adoção. Adoção, né? Isso, porque você ensinar uma Onboard. nova plataforma, fazer um onboarding com os colaboradores. Certo. Olha, a gente tem uma nova plataforma agora para trabalhar que vai trazer X benefícios. Então a gente faz lives, faz treinamento, o colaborador poder entender como funciona e tirar o máximo proveito da plataforma.